mais um passo, um estudo teórico e prático. É uma evolução dessa leitura. Você vai se dedicar a fazer estudos sistemáticos por rodízio, para não cansar. Na primeira semana você vai estudar o quê? Tipografia. Você vai ficar uma hora navegando num site de tipografia e registrando ideias, por exemplo. Na terça, artes plásticas, vai fazer uma modelagem como argila. Vai no mercado como argila, vai fazer uma modelagem. Vai desenvolver a sua habilidade tridimensional, vai, entendeu? Se reciclar. Aí é com você, a criatividade de vocês é que vai mandar. A sua programação, você decide. Pode passar. Percepção visual, pode ir. Depois disso tudo, para finalizar, isso aqui estamos no finalzinho. Para você estudar uma referência, você precisa de entender os movimentos da arte. É claro, porque a arte, durante toda a história, ela influencia até hoje na pós-modernidade. Mas além de conhecer a história da arte, você também precisa de desenvolver o seu olhar analítico. Entender as formas, entender o peso visual das formas e as propriedades gestálticas do objeto. Pode passar. A Gestalt é uma palavra alemã para estudar a organização formal dos objetos percebidos pelo ser humano. É como a nossa mente, ela observa uma imagem e automaticamente sintetiza, codifica aquilo para nós como impulsos emocionais ou racionais. Fechamento. O fechamento visual da forma se dá pela continuidade em uma ordem estrutural com agrupamentos de elementos que vão constituir uma figura total mais fechada ou completa. Este fechamento é apenas sensorial, integrando as partes. Um fechamento sensorial, não é continuidade real, né? É a impressão visual de uma sucessão de partes ou unidades, com uma tendência à organização da forma de modo coerente. São apenas algumas propriedades do objeto. Elementos ópticos próximos uns dos outros tendem a serem vistos juntos e, por conseguinte, a constituírem um todo ou unidades dentro do todo. Semelhança. A igualdade de forma e de cor desperta também a tendência de se construir unidades, isto é, de estabelecer agrupamentos de partes semelhantes. Pregnância da forma. Uma boa pregnância pressupõe que a organização formal do objeto, no sentido psicológico, tenderá a ser sempre a melhor possível do ponto de vista estrutural. Quanto melhor for a organização visual da forma do objeto, em termos de facilidade de compreensão e rapidez de leitura ou interpretação, maior será o seu grau de pregnância. É difícil, gente. É claro que isso aí, tem certeza que ninguém, foi muito rápido, ninguém pensou, como é que é fechamento? Eu não vi fechamento ali naquele negócio. Por isso que eu vou dar alguma... Pode passar, por favor? Esses dois livros também são muito importantes, vocês podem começar a trabalhar com eles. Não, gente, esse livro é questão de do Gomes, não, ficou colado do outro. Eu não sei o nome do autor, não, mas... Google dele. Oi? Isso. Não dá para editar agora, né? Ok, todo mundo notou? Pode passar. Aqui no... Ok. Então, o passo 8 é justamente isso. Você praticar esse olhar analítico nas formas, para o seu dia a dia. Não só olhando uma referência, mas também no seu dia a dia. Observa uma igreja, observa uma parede, observa a rua, observa um carro. Observa que tudo é formado de linhas, texturas, né? São elementos, são formas simples que formam todas as outras coisas do mundo. Pode passar. Para fechar agora. Pode passar. O que são esses índios ali? Eu queria fechar com essa imagem dos índios para poder falar sobre etnocentrismo. Etnocentrismo é um termo da antropologia. Só que é extremamente importante para nós entendermos a concepção desse termo, porque, vou dar um exemplo do que é o pensamento etnocêntrico. Quando os portugueses eles descobriram o Brasil, né? Descobriram que já estava descoberto, eles chegaram aqui e consideravam os índios, assim como todo o pensamento ocidental, eles consideravam que os índios eram menos do que os humanos, eram selvagens, era o pensamento da época. E que as suas expressões artísticas, e seus rituais, sua expressão cultural, não significava nada, absolutamente nada, era algo muito aquém. Mas, pode passar, por favor. Mas com o tempo, o que aconteceu? Surgiu a antropologia. Naquela época não tinha antropologia. A antropologia surgiu com esse termo do etnocentrismo, justamente para definir o momento em que nós entendemos que a nossa realidade, os nossos valores, os nossos conceitos são sim os melhores e que os outros são piores que os nossos.
Esse é o ponto. E nós temos uma tendência a trabalhar com isso. Hoje não, hoje não é tão grave quanto naquela época, né? As pessoas são aceitas, existe uma aceitação maior. Mas continua o resto, com certeza. As pessoas têm a tendência de achar que o seu universo, o seu ponto de vista é melhor ou mais correto. Hoje em dia, graças à antropologia também, as pessoas sabem, existem estudos completíssimos sobre a complexidade da arte indígena, da cultura indígena. Se a gente poderia falar muito sobre isso, sobre a complexidade dos padrões, os códigos visuais que eles usam, uma coisa extraordinária. Mas os portugueses jamais conseguiriam entender isso, porque o olhar etnocêntrico deles era muito grande. E é isso que eu queria falar para vocês, para que vocês tentem, pelo menos se esforcem, pode passar para isso, que a gente tente, né, compreender as situações e as ideias das quais discordamos ou nutrimos alguma aversão, até um pouco sem sentido, o tipo de coisa, eu detesto aquilo, não sei porquê, tentando vê-las do ponto de vista de quem as defende. Ou seja, tudo é relativo, a gente não pode transformar nada em absoluto. Pode passar. Esse é o penúltimo passo, a visão etnocêntrica. Você tem que identificar em você, identificar essa visão, entender aonde você está tendo a visão etnocêntrica, preconceituosa a determinado assunto, tema, forma, tudo. Esvaziar a xícara, né? Esvaziar a xícara é uma história que é o seguinte, rapidinho. Dois monges budistas, um monge budista foi visitar o outro num templo distante. Quando ele chegou lá, o amigo dele convidou ele para tomar um chá e ele ficou só falando de como é a vida lá no templo. Lá no templo é assim, eu faço isso, eu faço aquilo outro, não é muito bom, blá 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 blá, eu faço isso. E o amigo dele, calado, né, só esperando ele falar. E eles começaram a sentar para tomar o chá e o amigo dele colocou o chá na vasilha dele e ele só falando, e o chá entrando no copo, na xícara. De repente, o chá começou a transbordar da xícara para fora e aí o amigo dele percebeu aquilo. Opa, o que é isso? Está colocando, está vazando, está transbordando o chá aqui, o que é isso? E aí o monge deu a lição para ele, falou, olha, se você não esvaziar a sua xícara, como é que você vai beber o meu chá? É isso que nós devemos fazer, nós temos que esvaziar um pouco a nossa xícara para poder caber coisas que não estão nela. Ok? Esse eu acho que é a principal mensagem. A gente tem que estar aberto para novas percepções, para novos pontos de vista, para poder fazer concretizar todo esse esforço sinergético a nosso favor. Pode passar. Aí eu boto no centro dele a barriga. E para fechar, essa coisinha aí de amar sem medo ou culpa. Meio, né? Mas na verdade, essa é a principal lição dessa palestra aqui. No momento que você ama alguma coisa de verdade, sem se apegar àquilo, sem ficar preso àquilo, você vai descobrir um amor universal. Aquele que você não é escravo dele, mas sim, você vive ele, certo? A partir do momento que você amar fazer design, amar sentar na frente do computador e ter aquele desafio de transformar aquela angústia de ter que criar alguma coisa com um relógio apitando 4 horas da manhã, você consegue amar essa situação. Você vai conseguir amar essa situação se você tiver inteligência suficiente para parar na frente do espelho e falar, eu preciso tomar decisões. Eu preciso utilizar aquele esforço energético, pelo menos como test drive. Porque, para fechar, o último recado que eu queria dar é o seguinte, se você faz as mesmas coisas todos os dias, você tem os mesmos resultados, claro. Agora, é loucura a gente pensar que se nós fizermos as mesmas coisas todos os dias, nós vamos ter resultado diferente. É mentira. Para a gente ter resultados diferentes, nós temos que fazer coisas diferentes. De fato. Por isso, eu gostaria muito que vocês tentassem, pelo menos, colocar em prática um pouco essa palestra. Eu sei que foi muito rápido. Pode seguir, por favor. Mais um. Então foi isso, um pouco rápido. Eu deixei um e-mail aqui no seguinte, eu não vou deixar um site específico não, eu quero medir o grau de interesse de vocês, se vocês me permitirem. Gostaria que todos que estivessem interessados nessa palestra, nesses temas, que me mandassem um e-mail, além de todas as dúvidas que a gente não vai poder tirar todas aqui hoje, vou responder todas por e-mail, sem problema, e também vou enviar o URL de onde está a apresentação completa e mais temas sobre esses assuntos aí. Ok? Então é isso, gente. Prazer falar com vocês, muito obrigado. Muito obrigada, Gaza.